Leitura de Cantares de Salomão 2, de 11 a 15. Podemos ler juntos? Todos. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar das pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham suas fragrâncias. Levanta-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Vocês devem estar pensando assim, o que esse homem vai pregar daí, né? O que esse homem vai pregar daí? Uma das razões que sou procurado muitas vezes para conversar é sobre essa incapacidade de manter as coisas. As pessoas me procuram com dificuldade de manter as coisas, manter seu relacionamento com Deus. Outros me procuram com dificuldade de manter o casamento. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que ajuda a que as coisas deem certo como deveriam dar. Ou melhor, falar sobre uma coisa que atrapalha e faz tudo dar muito errado. Falar sobre distração. Esse é o tema do nosso encontro. Distração. E se tem alguém com o celular ligado do seu lado, vira para ele agora e fala assim, meu irmão, olha a distração. Porque a distração, ela se dá assim, por grandes coisas e por pequenas coisas. Às vezes, o celular é uma distração. O conceito de distração não está ligado ao conceito de prazer e diversão, porque às vezes a palavra distração tem essa aplicação no português. Não é esse sentido que eu queria dar. A distração que eu queria falar, queria dividir, tem a ver com aquela distração do carro, aquela que faz com que a gente possa cometer um acidente por uma distração. Jeremias 29 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar de todo o coração não passa só pelo ambiente das intenções, mas buscar inteiro, sem distrações. Deus nos faz coerentes com essa busca. Quanto mais nós nos aproximamos da pessoa adorada, da coisa adorada, mais nós nos parecemos com ela. E Deus entende isso. A gente precisa entender que nós não buscamos a Deus porque Deus é carente. Existe uma coisa a ser explicada sobre isso. Por que esse Deus convida a ser buscado? Será que ele é carente? Será que ele precisa de gente buscando? Não. Esse Deus vem nos ensinar que quanto mais uma pessoa adora alguma coisa, mais parece com ela. O Salmo 115 fala disso. Ele fala assim, os ídolos não têm boca, os ídolos não têm boca e não falam, têm pés e não andam, têm olhos e não veem, têm mãos e não tocam. Semelhante a eles são todos que o adoram. Porque a tendência de quem busca a coisa adorada é parecer-se com ela. Então, nós temos que buscar a Deus, porque buscamos a Deus e nos tornamos melhores, nos tornamos parecidos com Ele. E é nessa aproximação de Deus, das estratégias que o inimigo usa, o inimigo das nossas almas, é uma coisa chamada distração. O texto de Cantares, eu gosto muito, eu uso em casamentos. Eu falo
sobre querida minha, tu és mais linda. Eu falo nos casamentos e falo: apanhai para mim as raposas e as rapozinhas que fazem mal às nossas vinhas. Então, essa metáfora, mais do que uma alegoria aplicada, essa metáfora vem dizer algumas coisas para a gente que não entende nada de raposa. Você imaginava que as raposas eram carnívoras, elas não são. Elas são onívoras. A raposa come de tudo. A raposa come carne, come inseto, come vegetais, frutos. E há uma coisa interessante, que as raposinhas, elas comem brotos. Além de insetos, elas comem flores. Por isso que a mulher do nosso cântico diz para o seu noivo, fala, buscai para mim, trazei para nós, trazei até mim, tirai as raposas e as rapozinhas, porque elas destroem a nossa vinha. Vou contar uma coisa para você. A gente até bate de carro nas árvores, mas não é só as árvores, nós não só batemos nas grandes árvores, nós tropeçamos nos pequenos tocos, nós batemos nos grandes muros, mas nós tropeçamos nos pequenos degraus. São eles que quebram o pé. Quando ele traz essa metáfora, ele vem falar sobre as grandes distrações e as pequenas distrações. E eu vou tentar navegar com você sobre alguns personagens bíblicos que viveram distrações. E o mais clássico, e o mais óbvio, e o mais fácil é Marta. Ele está em Lucas 10, 41, 42. Jesus vai visitar, vocês já conhecem a história. Jesus vai visitar, Maria fica aos pés de Jesus, a Saf trabalhou isso muito bem, e Marta corre de um lado para o outro tentando servi-lo. Aí ele fala assim: Marta, Marta, estás ansiosa e distraída com muitas coisas. A gente já conhece isso, mas a gente reprisa a história da Marta quando a gente mistura o que é prioritário com o que é secundário. A gente reprisa a história da Marta quando perde demais, gastando muito tempo no que não é importante. A gente reprisa a história da Marta quando não entende que Deus não tem foco apenas no serviço, mas na relação. O que Marta está mostrando para a gente é que a vida, às vezes, faz a gente se distrair. E ela, tentando servir, se distraiu. Esse recado é para você que se perdeu de tanto correr. Esse recado é para você que não consegue mais voltar para o seu lugar de oração. Esse recado é para você que se ocupou com tantas coisas e não consegue mais voltar para o seu lugar de oração. Distrações. E um outro exemplo maravilhoso está em Gênesis 5, de 6 a 9. Um outro distrator incrível, Faraó. Moisés se aproxima e diz que Deus deu a ordem para tirar o povo. Faraó ouve aquilo com indignação. Quando Moisés sai, ele fala assim: dobra a quantidade de trabalho desse povo. Além de dobrar a quantidade de trabalho desse povo, tira a palha. Eles não traga a palha não, eles vão ter que pegar a palha. Eles vão trabalhar em dobro. Talvez assim, eles tirem da cabeça essa ideia doida de sair do Egito. O lugar de Faraó nesse contexto se parece muito com o inimigo das nossas almas, que nos faz ofertas de trabalho. Às vezes, o trabalho, estratégia de Faraó, vamos dobrar esse pessoal não está falando de ir embora? Esse pessoal não está falando de deixar o Egito? Vamos dobrar o trabalho deles.
Assim eles esquecem essa coisa de servir a Deus e adorá-lo em outro lugar. Às vezes, o nosso trabalho é uma estratégia usada pelo inimigo das nossas almas para nos distanciar do lugar de oração. Aumentem a 5:9, Gênesis 5:9. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que eles cumpram mais tarefas e não deem atenção ao que é dito. Aumentem o trabalho dessa gente para que eles não deem atenção ao que é dito. Às vezes, a gente faz isso. A gente aumenta o trabalho querendo que as coisas fiquem melhores dentro de casa. Mas a gente termina não dando atenção ao que é dito. A gente diz que esse tipo de coisa é uma distração com propósito. A distração nos desvia da nossa fidelidade e da nossa finalidade. A distração, ela faz com que pequenas raposas destruam a nossa vinha. A distração faz com que a gente rode em círculos, prestando atenção por 40 anos no deserto, como o povo virou. Ficou 40 anos no deserto por pura distração. Desobediência, infidelidade e pura distração. Quem muito se distrai, demora a chegar onde deveria. Quem muito se distrai, demora a chegar onde deveria. E o povo demora 40 anos. Sem propósito, a gente não sai do lugar. E o povo roda se distraindo. E a parábola do filho do rei. Um rei chama os convidados de uma cidade para o casamento do seu filho. E ele diz: mande convite para todo mundo. E as pessoas começaram a responder os convites. Não vamos, eu não vou porque eu comprei um campo. Outro, eu não vou porque eu comprei uma junta de bois. Outro, eu não vou porque eu vou me casar. Eu me casei. São desculpas lícitas, porque cá para nós, casa própria é uma alegria. A junta de bois equivale a um trator que melhoraria o negócio. E casar significa investir na família. Quem sabe o que os impediu de encontrar com o rei, que fez um convite maravilhoso, foi justamente uma resposta de oração. Eu vou repetir. O que atrapalhou essa gente, talvez tenha sido a resposta de uma oração. Gente que orou pela casa própria, pelo campo. Gente que orou pela junta de boi e foi atendida. Gente que orou pelo casamento e foi atendido. Gente que teve resposta de oração, mas a resposta de oração virou um problema para ele. Ele toda semana viajava 3 vezes. E quando ele voltava, as crianças se escondiam atrás da porta e elas pulavam em cima dele para fazer uma surpresa. Ele as abraçava e ficava muito contente com os filhos que pulavam em cima dele. Um dia, numa das viagens, ele trouxe um PlayStation. Os filhos ficaram alucinados. E naquela semana ele viajou. E quando ele voltou, ninguém pulou em cima dele, porque eles estavam mais preocupados em mudar de fase. Às vezes, os presentes que nós recebemos se viram contra nós. As respostas de oração que tantas vezes endereçamos a Deus se viram contra nós. E olhamos para as coisas e deixamos de olhar para o abençoador. Distrações. Esse é o tema da nossa reflexão. E
A gente que vive de se distrair deve entender que a distração rouba de nós a atenção, o tempo, o culto, a presença nas celebrações e se transformam em bênçãos ao avesso. As distrações, quando bênçãos são, elas podem roubar de nós a atenção, o tempo, o culto, a presença nas celebrações e se tornar bênçãos ao avesso. Sansão. Sansão é fácil descobrir. Quem foi? Quem eram os grandes inimigos de Sansão? Os filisteus. Uma vez uma pessoa disse para mim, a grande inimiga de Sansão não eram os filisteus. A grande inimiga de Sansão era a Dalila. Eu diria para ela assim, Dalila nunca foi inimiga. Dalila foi apenas a distração. A distração de alguém que ficou cego e empurrado diante dos olhos filisteus. A distração de alguém que deitou no colo errado. A distração de alguém que fez alianças com quem não devia fazer. A distração de quem deu acesso a pessoas erradas na vida. O que Sansão viveu foi distração. Nós vivemos de pequenas distrações e de grandes distrações. Raposas e raposinhas. Mas eu acho que o grande vilão nas distrações são as pessoas. Tenta fechar a porta de fora para mim. O grande vilão nas distrações são as pessoas. Não são as pessoas que me distraem porque estão falando. Não estou falando disso. Não adianta rir nem debochar. Adriel pensa que eu não conheço ele. Distração são as pessoas. Não sei se você já fez concurso. Quando o que apavora a gente no concurso não é o tempo. O que apavora a gente no concurso é quando as pessoas começam a se levantar. Quando as pessoas começam a se levantar, vai bater um desespero. A gente vê um se levantar, vê outro. E se a pessoa se levanta com a cara boa, a gente fica com ódio, porque a gente acha que a gente é burro. A gente acha que a gente está achando aquela prova difícil, a gente chegou nem na metade. E um monte de gente se levantou. E se a gente chega lá fora e alguém comenta a nossa prova com a gente e mostra respostas diferentes, a gente tem a certeza que foi arrasado, que se deu muito mal na prova, porque as pessoas têm sobre nós uma autoridade enorme. As pessoas e a opinião das pessoas, elas têm sobre nós uma autoridade enorme. Distrações. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Às vezes a gente é alvejado por pessoas e, como insensatos, a gente mostra logo a nossa ira, mas o prudente, o que ele faz? Ele ignora os insultos. Eu queria dizer para você o seguinte, que especialmente as pessoas da família têm um poder enorme de causar distração na gente, e a vontade da gente responder, e a vontade da gente dar o troco, e a vontade da gente dizer o que tem vontade de dizer. Eu queria falar de talvez o último exemplo. Davi enfrenta Golias, e ao enfrentar Golias, ele vai para aquele campo de batalha, mas antes ele enfrenta uma outra guerra. Quem Davi enfrentou antes de enfrentar Golias? Você lembra?
Hã? Hã? Os animais, as pessoas que criticaram. A maior batalha que Davi enfrenta, antes de enfrentar Golias, é Eliabe. É o irmão dele. Que olha para ele e fala assim: por que você está fazendo aqui, que largou as ovelhas lá? Sabe por que você veio? Porque você é arrogante, porque você é prepotente, e você tem um coração mau. Só que Davi não se distrai com Eliabe. Ele não dá assunto para Eliabe, ele diz assim: não posso nem perguntar, pelo amor de Deus. Ele não se distrai com Eliabe. Sabe por quê? Porque ele tem uma batalha para vencer, ele tem uma batalha para lutar, ele tem uma batalha que vale a pena. O problema é que a gente se distrai com coisas que não valem a pena, a gente se distrai com pessoas que não valem a pena, a gente se distrai com situações que não valem a pena. Como eu posso fazer para não me distrair tanto, então? Se agarre à sua fé e se agarre à sua família. Mas o que eu estou vivendo agora, o que nós estamos vivendo agora nesse momento, é gente absolutamente distraída com outras coisas. Gente que se distraiu com a política, gente que brigou com a família, gente que brigou com os pais, gente que brigou com os filhos, gente que brigou na igreja, gente que se distraiu com o que não podia ter se distraído, jamais. Gente que não prega o evangelho na internet, mas põe 300 posts de política, gente que enche o zap da gente com informações, ao invés de nenhum versículo bíblico. Sabe por quê? Porque se distraiu do que era para fazer, se distraiu do amor que tinha que ter pela família, pelos filhos, pelas filhas, se distraiu e brigou com eles, se distraiu e largou a igreja, se distraiu e dividiu a igreja. Distrações que vêm do inferno, distrações que tiram o nosso foco, que fazem com que a gente não olhe para o mais importante, que faz com que a gente não se dedique à oração e sim à militância. Distrações. Repare no texto. Volte para Cantares 2, por favor. 2, 11, 12, 13, 14, 15. Agora bota na outra versão. Ferreira, atualizada, por favor. Cantares 2, 11, 12, 13, 14 e 15. Presta atenção numa situação aqui. Essa mulher, olha só, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva, se foi, e a chuva se foi, apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, a voz da rola ouve-se em nossa terra, a figueira começou a dar seus figos, as vides, a flor exala os seus aromas. Levanta-se, querida minha, levanta, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos e no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, o teu rosto é amável. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam nossos vinhedos. Eu pergunto para vocês, quem tem atenção? Primeiro eu quero fazer uma pergunta: como é que está a relação desses dois? Boa ou má? Vamos lá. Como é que está a relação desses dois no texto? Boa ou má? Esse silêncio é pavor? A relação deles está ótima. Eles estão num love tremendo. Eles estão bem demais. Porque se duvido que eu tenha falado essas coisas para tua mulher nos últimos 10 anos. Eles estão bem demais. Estão ótimos.
Mas no meio de uma coisa muito boa, ela tem olhos que dizem assim: apanha as raposas e as raposinhas, porque elas destroem o que está em flor. Fique atento. Existem distrações que destroem a nossa vida. Fique atento, existem distrações que devoram a nossa relação. Fique atento, porque existem distrações que devastam a nossa relação com Deus, devastam a relação da igreja, devastam o casamento. O que é incrível aqui é uma mulher incrível, amada, amorosa, intensa, protagonista na situação, que fala assim, mesmo, a gente não resiste, né? Mesmo amando, sendo amada, apaixonada, linda, ela dá ordem nele, né? Vai lá buscar as raposas. Ela está sendo amada profundamente, mas dá ordem nele, né? Ó, vai lá buscar as raposas e as raposinhas, porque elas estão destruindo os nossos vinhedos. Eu acho lindo que haja essa mulher que entende que os motoristas batem em linha reta, em dia claro, sem chuva e chegando em casa. Uma mulher que entende que coisas ruins acontecem em tempos bons. Uma mulher que olha e entende que há um vinhedo em flor, em perfume, mas existem raposas e raposinhas que significam distrações. Uma distração pode significar a prisão de um pensamento para sempre. Uma distração. Existem razões para que eu não cumpra as promessas que eu fiz diante de Deus. Distração e negligência. O mal se esconde naquilo que me distrai. As distrações podem fazer um problema maior do que ele era originalmente. A gente precisa se livrar das distrações para viver propósitos. A gente precisa se livrar de distrações para viver propósitos. Será preciso silenciar vozes no nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. E que Deus nos dê discernimento espiritual para que eu perceba pequenas e grandes distrações. A vida está cercada de distrações. Nós estamos vivendo um tempo de muita distração. Isso que você está vendo na televisão pode ser distração ao Evangelho, à fé, a Deus, pintados de formas diferentes. Fique atento. Nada justifica você romper com seus filhos. Nada justifica você romper com a igreja. Nada justifica você virar a mesa porque alguém pensa diferente de você. Nada justifica. Respeite o outro. Respeite a opinião do outro. Entenda que quem não presta atenção pode ter seus vinhedos devorados de uma hora para outra. Cuide bem do seu amor, seja ele quem for. Cuide da igreja, cuide da sua casa, cuide da sua vinha e fique atento, porque existe muita raposa solta, tem muita raposa por aí.